Meu nome é Luciana, eu sou celibatária da comunidade Amigos de Jesus e é uma alegria te receber aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha experiência no Santuário de Fátima, em Portugal. Eu estive no Santuário de Fátima por 3 vezes e cada vez que eu fui eu posso te garantir que foi uma experiência diferente. Porque é impossível você visitar um local onde Nossa Senhora apareceu e não fazer uma experiência nova com ela, uma experiência marcante. A gente sente a presença de Maria ainda naquele lugar. E comigo não foi diferente, né? Eu escutava no meu coração a voz dela falando comigo, e eu creio que assim como ela quis falar com aqueles pastorinhos, ela quer falar o coração de cada peregrino que vai naquele santuário. Eu fui, nas 3 vezes que eu fui porque eu estava responsável para conduzir um grupo de peregrinos da nossa agência, da comunidade Amigos de Jesus, né? E em meio às atividades do grupo, que eu tinha eu tinha uma agenda para cumprir, para levar os peregrinos e tudo, mas em meio a essas atividades eu fui percebendo que Nossa Senhora reservava algo de particular, de pessoal para mim, né? Ela queria falar ao meu coração, me proporcionar experiências novas com ela. E em 2016 foi a primeira vez que eu fui. Em 2016 era tudo muito novo, eu nunca tinha ido, não conhecia o santuário, então foi um encantamento só, né? Fiquei encantada com a beleza do lugar, com a beleza do santuário e uma novidade, né, incrível, assim, cada minuto que a gente vivia daquela peregrinação. E ver tantas pessoas, assim, devotas, né, indo para aquele local para buscar essa experiência com Maria, né, isso vai envolvendo o nosso coração e não tem como a gente já chegar lá, assim, querendo também, né, ter um coração saciado por essa presença de mãe, né, de Nossa Senhora, já um coração rezando e já pensando em Deus, né. E em 2016, uma coisa que me marcou, que mais me marcou, né, uma lembrança muito agradável que eu tenho, foi a procissão das luzes, que é tão famosa, né, que todo mundo sabe que toda noite lá tem essa procissão com as velas, né, e realmente é um momento assim lindo, maravilhoso. Aquela cidade estava fria, né, à noite já, era 9 horas da noite, e mas assim, aquele calor humano, né? Tanta gente, aquelas velas acesas, e o coração da gente vai se enchendo assim de alegria, de uma presença mesmo de Nossa Senhora. E era interessante porque tantas pessoas de gente do mundo inteiro, diversas partes do mundo, rezando o terço, entoando canções, né, a Maria, cânticos de Nossa Senhora, cada um no seu idioma, cada um na sua língua, mas a impressão que fica no coração é de uma linguagem só. A linguagem do amor a Nossa Senhora, né? Tava todo mundo ali com aquele mesmo objetivo e as orações, elas fluíam, não pareciam que eram diversas línguas diferentes rezando. É uma experiência realmente de que éramos todos irmãos, né? Ali juntos, debaixo do manto de uma única mãe, né? A nossa mãe Maria, nossa mãe do céu. Então, a experiência da procissão das velas foi muito marcante para mim, né? Nessa primeira vez que eu fui. E aí, em 2017, quando eu voltei, foi completamente diferente. Porque eu fui no centenário de Fátima, né? Tinha 100 anos das aparições, e aí o santuário estava assim, em festa em vários dias, né? Alguns dias antes já começou as festividades, e estava lotado. Era gente do mundo inteiro e dias de muita alegria, de festa, colorido, porque tinha bandeira, né? Aquela multidão, cada um levantando a bandeira do seu país. Então, assim, foi uma experiência muito legal. E uma experiência com a igreja também. Além de fazermos essa experiência com Nossa Senhora, naquele momento, o Papa Francisco iria canonizar Jacinta e Francisco. E somente os dois, porque a Lúcia morreu
há poucos anos, né? E o processo ainda está correndo, o processo de canonização dela. Mas naquele momento, as duas crianças que morreram, né, na época das aparições mesmo, elas iriam ser canonizadas. Então, assim, que alegria participar de um momento de canonização da igreja. Também nunca tinha participado antes. E é muito legal, porque você tem a oportunidade de refletir sobre a vida daqueles santos, né? Tudo naquele centenário estava lembrando a vida de Jacinta e Francisco. Então não tinha como não refletir, né? Quando a gente visitava a casa onde eles viveram, ou então ouvia as homilias, né? Tudo fazia nos pensar nessa vida de santidade. E víamos, né, que a igreja estava reconhecendo que a forma como eles viveram, né, os levaram ao céu. Mas aí, sim, por ser duas crianças, a gente podia até dizer assim, duas crianças inocentes, Nossa Senhora apareceu presa, lógico que eles iriam estar no céu. Mas a gente não pode perder a oportunidade de refletir nos pequenos, mais grandes, né, atos de virtudes que eles viveram nessa terra, que eles sabiam que eles estavam agradando a Jesus. E muitos deles eles aprenderam com a Nossa Senhora, né? Eles tiveram a chance de conversar com a Nossa Senhora. Ela falou, deu as dicas para eles, né? Então a gente tem que ouvir essas dicas, colocar em prática, porque sabendo que a gente vai estar agradando a Jesus, a gente vai estar caminhando também para o céu. E eu acredito que esse é o objetivo de todo mundo, né? Eu quero chegar no céu. Então eu gosto de observar, né, essas questões assim da vida dos santos. E uma coisa que me marca, né, um detalhe, não tem como eu contar todas as coisas, né, mas um detalhe que me marca na vida de Jacinta e Francisco é aquele diálogo que aconteceu com Nossa Senhora na primeira aparição, quando ela pergunta para eles se eles querem se oferecer a Deus, né, oferecer os seus sofrimentos como sacrifício pela conversão dos pecadores, pela expiação dos pecados que ofendem o coração de Jesus. E eles aceitam, eles falam, sim, queremos, né? E aí, a partir daquele sim que eles deram a Nossa Senhora, eles aceitaram os sofrimentos que viriam para oferecer esses sofrimentos pela conversão, pedindo pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. E aí eles começaram no dia a dia, no cotidiano, a oferecer os pequenos e os grandes sofrimentos como sacrifício. E aí é legal observar, porque a Jacinta, ela tinha um temperamento, né, um pouco diferente do Francisco, e aí, por vezes, ela se pegava reclamando de alguma coisa, insatisfeita, e o Francisco logo dava um jeito de lembrá-la. Não queres oferecer também isso como sacrifício? E ela, opa, né, já se dava um jeito de parar de murmurar e oferecer aquele pequeno sofrimento em sacrifício pela conversão dos pecadores. E não só pequenos, né, gente? Eu penso que as pequenas coisas do dia a dia, a gente tem que estar atento a isso para não ficar reclamando, murmurando e dar sentido aos nossos sofrimentos. Mas também os grandes, como eles sofreram, né? Aquelas duas crianças, por causa das aparições, não acreditavam nelas, diziam que elas estavam mentindo, chegaram a ser presas, eram perseguidas e eram ameaçadas para negar, né, que aquilo tudo era verdade, e elas seguiram firmes e fiéis a Deus e a Nossa Senhora, né, aguentando todo aquele sofrimento, a enfermidade, né, que os dois tiveram, que os levaram à morte. Então foram muitos sofrimentos, mas todos eles oferecidos a Deus, né, por amor a Deus, por amor aos irmãos. Então é uma grande lição, né, que olhando para a vida dos santos, a gente pode tirar para a nossa vida. Em especial esses dois pequenos grandes santos. Então foi uma das experiências que eu pude viver
em Fátima, né, eu conhecer um pouco mais da vida deles, né, que eu já trouxe mais essa riqueza para minha vida, para o meu coração. Não tô longe de conseguir, né, imitá-los com perfeição, mas quando a gente carrega essa experiência com Maria no nosso coração, ela mesma se encarrega de ir nos lembrando que temos que ser melhores a cada dia, né? E aí então, depois dessa oportunidade que eu tive de estar no centenário das aparições, passaram-se 2 anos e eu voltei em 2019, novembro de 2019, de novo, né? Já tinha passado tanto tempo, eu já tinha vivido tanta coisa, então de novo é como se eu estivesse indo pela primeira vez. E o clima era diferente, novembro lá estava bastante frio, chuvoso, mas foi diferente, até acho que esse clima até ajudou, né? Foi um momento que eu me vi numa mais voltada para dentro do meu coração, mais introspectiva, rezando no silêncio do meu coração. E aí eu fiz uma experiência com Jesus no Santuário de Fátima, né? Uma experiência nova com Jesus no Santuário de Fátima. Então, as atividades dessa última vez foi, né, como de costume. Primeiro a gente visita a casa onde os pastorinhos viveram, a aldeia, o local onde o anjo também apareceu para eles. E em seguida, na parte da tarde, nós fomos levamos o grupo para visitar o santuário. E lá no santuário, nós tivemos a oportunidade de participar da Santa Missa. Visitamos antes o túmulo dos 3 pastorinhos na Basílica do Rosário e depois participamos da Santa Missa na Basílica Santíssima Trindade. Assim que a missa acabou, o grupo tinha um momento livre, né? Então eu, mais do que depressa, convidei os peregrinos, alguns foram comigo, eu fui procurar as capelas da reconciliação, que são capelas que tem lá onde vários sacerdotes ficam disponíveis para atender confissões, né, em diversos idiomas. E aí eu tive a oportunidade de me confessar em Fátima. E depois eu fui para a Capela do Santíssimo, né? Fiquei lá um bom tempo rezando, conversando com Jesus. E foi um momento onde eu vivi uma experiência pessoal nova ali com os sacramentos da igreja, mas assim, o próprio Jesus, né? Eu vivi o sacramento da confissão, eu tinha comungado na Santa Missa e fiquei depois em adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, que momento que selou, né, toda a minha peregrinação, selou a minha experiência com Nossa Senhora, com Jesus. Ali Jesus falou ao meu coração, ali eu renovei a minha consagração, a minha vocação e me entreguei, né, de novo, mais uma vez, né, a minha vida nas mãos de Jesus por intercessão de Nossa Senhora. Então, o que eu posso tirar para minha vida e que hoje eu gostaria de falar com você, né, é que cada vez que eu me aproximei de Nossa Senhora e eu tive a graça de viver essa aproximação com ela por meio da visita ao Santuário de Fátima, mas cada vez que eu me aproximei mais dela, ela cresceu no meu coração o amor por Maria. E aí eu li uma vez uma fala de São João Paulo II, né? Ele dizia assim que ele já sabia que Maria nos conduz a Jesus, mas naquele dado momento da vida dele, ele estava percebendo que Jesus também o estava conduzindo à mãe dele. E eu faço essa experiência com Maria, né, de perceber que muitas vezes eu vivo situações na minha vida que eu não sei como lidar, né, e que eu vou perguntar para Jesus o que fazer, e eu vejo que ele me fala: procura minha mãe que ela te ensina, né? Ela é a virtuosa por excelência, né? Todas as virtudes que nós precisamos, a sabedoria para lidar com cada situação da nossa vida, Maria é aquela que vai nos ensinar. E assim nós vamos nos aproximando mais dela, para que nós nos aproximemos mais de Jesus, né? E isso agrada o coração do filho, né? E isso agrada o coração da mãe. E aí nós vamos crescendo nesse nosso caminho, né, de santidade para chegarmos ao céu. Então é um convite que eu te faço, um desejo, né, do meu coração, para que quem esse vídeo alcançar, né, reflita dessa experiência que você tem feito com Maria.
né? Aproxime-se mais dela, né? Um desafio que eu te faço. Aproxime-se de Nossa Senhora, porque ela vai te conduzir à vontade do Filho dela para a sua vida. Ela vai te ajudar a discernir como viver. Não viva sozinho as situações difíceis da sua vida, viva com ela. Fale com ela, peça a ela luz, peça a ela força, firmeza, coragem. Ela é capaz de nos sustentar. Jesus, que é Deus, quis vir ao mundo por meio de Maria. Então nós somos convidados a fazer o caminho inverso, né? De irmos dessa terra ao céu, a Deus, por meio de Maria. Ela nos ajuda nesse caminho de santidade, ela é necessária para que nós possamos chegar ao Filho dela. Então eu te faço esse convite e eu tenho esse desejo no meu coração de que você também cresça nesse amor e nessa experiência com Maria. E nós te convidamos a curtir esse vídeo, compartilhar, assinar o nosso canal, ligar o sininho, porque a gente vai estar sempre postando agora vídeos para que você possa ser mais amigo de Jesus. Nós estamos tentando crescer na amizade com Cristo, mas queremos que você também faça essa experiência. Então, acompanhe-nos sempre nos nossos canais e ajude a divulgar e a compartilhar. Fique com Deus. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.